número decimal, vai ter um dividendo decimal e um divisor inteiro, e vai ter o dividendo e o divisor com números decimais, né? Ele está explicando isso. E tem assim, né? Ó, 3,6 dividido por 0,12. Não tem desse jeito aí na explicação de vocês? Gente, nós temos aqui uma divisão por dois números decimais. Gente, o que é um número decimal? Um número decimal é um número que tem uma parte inteira, a vírgula, a parte inteira, a vírgula e a casa. As casas que venham depois da vírgula são chamadas de casas decimais, não é isso? Pronto, né? Isso aqui nós entendemos, não foi? Foi. Graças a Deus nós entendemos isso. Pronto. Gente, quantas casas eu tenho aqui depois da vírgula? No 3,6 eu só tenho uma, né? Mas no 0,12 eu tenho o quê? Duas casas. Aí ele está fazendo assim, ó. Igualamos o número de casas decimais dos dois números, acrescentando zero. Gente, olha como o zero ele é importante. O zero, ele é extremamente importante. Gente, aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu tenho duas. Eu tenho que igualar as casas decimais. Tá certo, meu amor? Aqui é um número decimal dividido por outro número decimal. Mas aqui, nesse número decimal, eu tenho apenas uma casa depois do número inteiro. E aqui eu tenho duas casas após o número inteiro. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar as casas. E como é que eu igualo a casa? Essa explicação aqui, amor. Depois eu leio o livro, tá certo? Essa explicaçãozinha aqui, viu? Que a tia pediu para copiar, tá bom? E depois eu tenho que fazer o quê? Como é que eu vou fazer? Vou acrescentar o zero. Quando eu acrescento o zero, eu posso tirar a vírgula. Vai ficar o quê? Tem aí, ó, 360 dividido por 12. Eu fiz o quê, tia? De novo. De novo, de novo, de novo. Não é 3,6 dividido por 0,12? Não é isso? Gente, eu tenho que igualar as casas decimais. A casa decimal que eu tenho aqui, eu tenho que ter aqui também. Eu tenho que ter essa obrigação, tá certo? Como é que eu vou igualar, tia? Pelo amor de Deus, vou igualar com zero. Vou aqui, tenho duas, e aqui eu tenho só uma. Eu tenho que, por obrigação, completar com zero. Agora aqui eu tenho uma, duas. Eu tenho agora a mesma quantidade de casas depois da vírgula. Agora eu posso tirar a vírgula. Vai ficar 360 dividido por 12. Vou pegar aqui, agora eu faço a minha divisão normal. Dá 36, não é? Que dá o quê? 3 vezes 12 é 36, para 36, nada. Gente, eu não tenho zero aqui que eu completei, eu vou baixar o zero. Quando eu baixo esse zero, que não dá mais para eu dividir, eu tenho que, por obrigação, colocar um zero no quociente. Tá certo? Aqui é o quê? Uma divisão de número decimal por número decimal, tá certo? Uma divisão de número decimal por número decimal. Eu vou fazer mais uma vez, tá certo? Na explicaçãozinha de vocês, tem desse jeito aqui. Tem como explicar com mais calma, tia, por causa que eu não tô entendendo, não. Ó, aqui, ó, vamos prestar atenção, viu? Não liguem o microfone, não, que isso aqui é um pouquinho mais complicado que vocês vão ver. Olha aqui, ó. 3,6 dividido por 0,12. Não liguem o microfone para responder nada. Digitem no chat tudo que eu for perguntando. Digita no chat tudo que eu for perguntando, tá certo?
Vocês têm que digitar no chat tudo que eu for perguntando. Se você ligar o microfone e perguntar, eu não vou responder. Vocês já são grandes. Aqui, ó. Gente, aqui eu tenho uma casa decimal. Aqui é uma divisão de número decimal por número decimal. Certo? Uma divisão de número decimal por número decimal, tá certo? Gente, eu não posso dividir esse por esse. Por quê? Porque aqui eu tenho uma casa decimal após a vírgula e aqui eu tenho duas casas decimais após a vírgula. E não dá certo a minha divisão. O critério para eu começar a minha divisão não pode acontecer. Eu tenho que, a partir do algoritmo, da explicação, da regra que eu tenho que seguir para começar a minha divisão. Eu tenho que perceber a primeira coisa na minha divisão, o que é isso aqui. É o quê, ó? Um número decimal dividido por outro número decimal, não é? Um número decimal dividido por outro número decimal. Gente, digita aí no chat. Digita, gente. Bota isso na cabeça de vocês. Digita. Quantas casas decimais eu tenho nesse número aqui? Nesse número aqui, 3,6. Quantas casas decimais tem? Uma. Muito bem. Uma casa decimal. Uma. Mas nesse número aqui, 0,12, eu tenho quantas casas decimais? Duas. Muito bem, gente. Muito bem. Isso aí, graças a Deus, vocês entenderam. Pronto, isso aí é a base de tudo. Mas aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu tenho duas casas decimais. Eu tenho que igualar as casas decimais. Como é que eu vou fazer isso, tia, pelo amor de Deus? Eu vou completar com zero. Nas outras casas, na adição e na subtração, eu não completo com zero? As casas que estão soltas, que estão vazias? Aqui eu tenho que também completar com zero. Tem que acrescentar o zero. Aqui eu tenho uma casa e aqui eu tenho duas. Vou acrescentar um zero aqui no 3,6. Agora ele vai ficar 3,60. Pode dizer, meu amor. Diga. Pode acrescentar também outros números? Eu não estou ouvindo, não. Pode se acrescentar outros números? Digita aí, Alonso. Eu não estou lhe ouvindo. Tia, Agora eu fui. tia, Oi. Digita. a minha internet ela tá um pouquinho ruim, aí a tia tá travando, então eu não tô conseguindo assistir direito a aula. Não, mas isso aí depois você vai ter que assistir no YouTube. Viu? Mas eu vou. Agora comecei a explicação, tá certo? E tenha calma. Fala, Alonso, de novo, amor. Digita aí no chat. O que você quer? Pode digitar, que a tia tá vendo. Ó, gente, aqui, ó. Era 3,6, um número decimal dividido por outro número decimal. Aqui no 3,6, vocês que me disseram que só tem uma casa decimal. E no 0,12 tem duas casas decimais. Não pode. Só zero, viu? Não pode. Só pode acrescentar o zero. Gente, não pode acrescentar 2, 3, 4, não é o número que vocês queiram, não. A regra é clara, só se acrescenta com zero, tá bom? Só se acrescenta com zero. Não pode acrescentar outro número, não, tá certo? Vamos ver aqui. Se aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu tenho duas casas decimais e na minha regra que eu tô lendo, eu preciso ter a mesma quantidade de casas decimais, eu vou acrescentar com zero. Vai ficar o quê? 3,60. Agora vamos contar quantas casas decimais tem após a vírgula. Uma, duas. Eu tenho duas casas decimais agora. 3,60 e 0,12. Agora eu posso tirar a vírgula. Vai ficar o quê? 360 dividido por 12. Eu posso até tirar esse zero aqui da frente, tá certo? Porque ele está encaixado na casa do inteiro. Ele não vai fazer diferença, viu? Ó, vamos ver aqui, ó.
3 vezes 12 é 360. É 36. Para 36, nada. Baixei o zero. Gente, 0 dá para dividir por 12? Não dá para dividir por 12. Quando eu baixo o número do dividendo e eu não... Vai já, meu amor. E eu não consigo mais dividir, eu tenho que colocar um zero no meu quociente. Tia, de onde vem esse zero aqui desse quociente, pelo amor de Deus? Eu não baixei esse zero aqui? Eu tenho zero. Zero divide para alguma coisa? Não dá para dividir para alguma coisa. Então, eu tenho que fazer o quê? Se eu não consigo dividir, eu tenho por obrigação de colocar um zero no quociente também. Fale, meu amor, você vai falar? A senhora ainda tá explicando, né? Tô. Eu estou explicando. Achava que a senhora tava no livro. Não, ainda estou explicando. Não estou lendo o livro, não, tá certo? Estou explicando. Posso falar, tia? Aqui é uma divisão de número decimal por número decimal, tá certo? Uma divisão de número decimal por número decimal, tá certo? Agora Posso falar, tia? tem assim, a próxima. Desliguem os microfones. Tem alguém que está com o microfone? Não, eu queria fazer uma pergunta pra tia, caso que naquela hora eu perguntei, a tia pensava que era o dedo. É se acontecer, né, dos números decimais, ter um numa casa e na outra ter 3, a pessoa tem que acrescentar quantos zeros? Vai Um numa acrescentar? casa e o outro 3. Sim. Você tem que multiplicar, isso a gente vai ver depois, você tem que multiplicar 1 por 10 até o número ficar maior, o dividendo ficar maior do que o dividor. Mas agora, ó, isso aí deixa para depois, tenha calma, viu? É o dividendo quando ele é menor do que o divisor. Mas isso aí a gente deixa para depois, tenha calma, viu? Ainda estou aqui. Isso aqui é a próxima explicação da próxima página. Uma coisa de cada vez. Gente, eu expliquei o quê? A divisão de um número decimal por outro número decimal. Gente, eu peguei umas divisões aqui e fiz no meu caderno. Deixa eu pegar, que a tia está com o caderno fechado. Para ser trabalhado com vocês. Tá aqui, ó. Aqui, ó. 4,5 dividido por 0,25. Não é um número decimal por outro número decimal, não é? Não é? É um número decimal por outro número decimal, né? Isso aqui. Pronto, não é? É um número decimal por outro número decimal. Então, gente, aqui eu tenho quantas casas? Aqui eu tenho quantas casas? Hein? Quantas casas eu tenho? Uma aqui. E aqui eu tenho quantas casas? Aqui eu tenho uma casa. E no divisor eu tenho quantas? Duas. Gente, eu posso dividir esse por esse? Eu posso? Eu posso já começar a minha divisão sem nada? Não, eu não posso. Eu tenho que, por obrigação, igualar as minhas casas decimais. Muito bem, eu tenho que completar com zero. Vou completar com zero aqui. Agora vai ficar 4,50 dividido por 25. Ó. Vai ficar assim. Agora eu posso fazer a minha divisão. Vai dar o que aqui, ó? Dá o quê? 45, não é? 45 eu posso dividir o quê? Por 25. Tenho que acrescentar o zero depois do 5. Muito bem, meus amores. Ó, 1 vezes 25 é 25. Para 45 fica o quê? 20, né? Vou baixar o próximo zero, né? Aí vai ficar o quê? 8, né? 25, 8. 8 vezes 25 é 200. Para 200 é nada. Olha aqui, ó. Entendeu? Dessa maneira, pronto. Entendeu? Foi? Agora eu vou passar para a próxima. Na próxima tem assim. Cadê a minha folhinha? Tá aqui, ó. Na próxima tem assim. Dividendo inteiro e divisor decimal. Tem assim. 35, não é?
0,7. Gente, aqui eu tenho quantas casas decimais? Aqui é o número natural inteiro, né? E aqui é o número decimal. Não dá para acontecer essa divisão, gente. De jeito, maneira, não dá. A gente vai fazer como? Eu tenho que, por obrigação, igualar as minhas casas decimais. Aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu não tenho nenhuma casa decimal. Eu tenho que fazer o quê, gente? Botar uma vírgula e um zero. Agora, eu tenho a mesma quantidade de casas decimais. Agora, eu posso tirar a vírgula. Posso até tirar esse zero aqui. Tá certo? Vai ficar como? Vou pegar o 35. 5 vezes 7 é 35. Para 35, nada. Baixei o quê? O zero. Quando eu tenho baixo um zero ou qualquer número aqui, que eu não consiga mais fazer a minha divisão, eu tenho que, por obrigação, botar um zero no quociente. Tá certo? Aqui eu tenho por obrigação botar um zero no quociente. Aqui, gente, se eu tivesse aqui um 2 e baixasse esse 2, eu não conseguiria mais fazer a minha divisão, né? Então, eu podia o quê? Botar um zero no quociente, tá certo? Próximo conteúdo é quando a gente acrescenta a vírgula lá e o zero aqui, tá certo? Mas, por enquanto, vamos aprender assim, uma coisa de cada vez, tá certo? Aqui eu tenho zero, baixei o zero, não consegui mais a minha divisão, então eu vou fazer o quê? Colocar um zero no quociente. E vamos provar? 50 vezes 7 é 350. Então, a minha divisão, ela está correta, tá certo? Olha aqui. Vou pegar outro número aqui, que a tia fez. É o quê? Inteiro. Inteiro por decimal, não é? Inteiro por decimal. Vamos fazer aqui, ver se dá certo. Aqui, ó. 42 dividido por 1,2. Gente, aqui eu tenho alguma casa decimal nesse 42? Eu tenho? Não. Mas aqui eu tenho uma casa decimal, eu não tenho? Aqui eu tenho alguma casa decimal? Sim, eu posso começar a minha divisão. Agora eu posso começar a minha divisão? Não, eu não posso começar a minha divisão. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o quê? Colocar um zero e uma vírgula aqui. Agora eu posso começar a minha divisão. Não posso, porque aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu tenho uma casa decimal. Posso tirar a vírgula e eu posso agora começar a minha divisão normalmente. Vou pegar aqui o 42. Dá por quê? Deixa eu ver aqui. 12 vezes 3. Dá 36, dá certo, né? Ó, 3 vezes 12 dá 36. Para 42 sobrou quanto? 8, né? Dá o quê? 80, não é? Não dá 80? 6, 7, 8, 9, 10. 12, 4. Aqui dá 6, gente. Dá 6. Mas vai entender, tenha calma que a gente começou hoje. Viu? Ó, dá 6. Ó, deixa eu fazer aqui de novo, viu? Deixa eu fazer aqui. É aqui, ó, é um número inteiro. Gente, não queiram que vocês sejam... Isso aqui é conteúdo, mas tenha calma. Ó, 42 dividido por 1,2. Gente, uma coisa de cada vez. 42 dividido por 1,2, não é? Gente, aqui eu tenho quantas casas decimais? Aqui eu tenho quantas casas decimais? Aqui eu tenho duas casas decimais, gente. Uma, tia. Aqui eu tenho quantas casas decimais, gente? Eu tenho o quê? Nenhuma. Muito bem. Nenhuma. Gente, aqui eu não tenho nenhuma casa decimal. Onde é que vocês estão vendo uma vírgula e um número depois? Aqui é um número inteiro. Se ele é um número inteiro, ele não tem nenhuma casa decimal. 42 é um número decimal, gente? Prestem atenção. 42 não é um número decimal, não. É um número natural, um número inteiro. Então, aqui no 1,2, eu tenho um número decimal. E eu tenho que o quê? Completar as casas para ter o quê? A mesma quantidade de número decimal aqui, eu quero aqui. Não é não? Prestem atenção. Às vezes, gente, é só falta de atenção de vocês. E vocês são muito agoniados. Querem dar logo a resposta sem nem prestar atenção. Vocês já perceberam isso?
que vocês são alvoroçados, são ansiosos. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma casa decimal e eu tenho que colocar uma casa decimal aqui também, ó. Aqui eu tenho uma casa decimal, agora aqui eu tenho uma casa decimal. Agora eu posso tirar a minha vírgula, viu? Agora eu posso tirar a minha vírgula. Por quê? Porque eu completei com zero para poder eu ter a mesma quantidade de casas decimais. Olha aqui, ó. Dá o quê? Dá por 42, que dá por 3. Que dá aqui 36. 36 para 44 é 4, para 42 é 6, que dá 60. E aqui dá 5. 5 vezes 12 é 60. Para 60, nada. A divisão vocês têm que fazer numa prática que já é com criança de quinto ano, está fazendo essa divisão na prática, tá certo? Quando eu tirar as casas decimais, a divisão tem que ser o mínimo, tá bom? Agora tem assim, dividendo decimal e divisor inteiro. Tem assim, ó, 5,2 dividido por 2. Gente, aqui eu tenho quantas casas decimais no 5,2? Eu tenho quantas casas decimais? Uma, muito bem, muito bem. E aqui eu tenho alguma casa decimal? No 2, ele tem alguma casa decimal? Nenhuma. Ele não tem nenhuma casa decimal. Mas eu tenho que ter a mesma quantidade de casas decimais desse lado e desse lado. A gente vai fazer o quê? Completar com o quê, gente? A gente vai completar com... Muito bem, gente. Completar com zero. Tem que colocar o zero. Então, se eu tenho uma casa decimal aqui, eu vou colocar um zero aqui. E um zero aqui. Agora eu posso tirar a minha vírgula. Dá por 2, né? 2 vezes 20 dá 40. Para 52, 12. Não é desse jeito aqui? Gente, eu vou continuar a minha divisão. Eu tenho um 12 aqui, né? Mas eu quero continuar a minha divisão. Eu vou colocar um zero aqui, ó. E uma vírgula aqui. Viu? Um zero. Aqui, gente, ó, sobrou 12, mais 12 é menor do que 20. E eu quero continuar a minha divisão. Eu vou fazer o quê? Botar o quê? Um zero aqui e uma vírgula aqui. Agora, ó, 6 vezes 20 é 120. Para 120 é nada. Para 120 é nada. Agora, gente, eu vou pegar aqui, ó. 410 dividido por 4. 410 dividido por 4, tá certo? Aqui é uma divisão onde a gente vai aprender a colocar a vírgula, o zero e a vírgula lá no divisor, tá certo? Ó, vou pegar aqui o 4. 1 vezes 4, 4. Para 4, nada. Aqui é a divisão normal, tá certo? Ó, 1 vezes 4 é 4. Para 4, nada. Vou baixar um 1. Gente, eu consigo dividir? Consigo? Eu consigo continuar a minha divisão? Hein? Consigo não. Eu baixo 0 e faço o quê? Coloco um 0 no quociente. Quando eu não consigo mais fazer a minha divisão, baixei a próxima casa e botei um 0 no quociente. Agora dá o quê, ó? 2 vezes 4 é 8. Para 10, sobrou 2. Gente, eu ainda quero continuar a minha divisão. Eu vou fazer o quê? Coloco um 0 aqui e uma vírgula aqui. Por quê? Porque eu tenho que completar com 0. Porque aqui no meu dividendo, eu não tenho mais nenhuma casa. Eu não tenho mais nenhuma casa. Aqui o resto foi 2, ó. Percebam que aqui o resto foi 2, mas eu não tenho mais nenhuma casa aqui. E eu quero continuar a minha divisão. Eu vou fazer o quê? Colocar o 0 aqui e uma vírgula aqui. Viu? Fica o quê, ó? 5 vezes 4 é 20. Para 20 é nada. Quando o resto é menor do que o divisor e eu quero continuar a minha divisão, eu vou fazer o quê? Eu acrescento um 0 e boto uma vírgula no quociente. Vou falar divisor.
Não, gente, ó, quem não entendeu, o meu tempo tá acabando. Você vai rever o vídeo de novo, tá certo? Amanhã eu reexplico melhor, porque eu tenho 2 aulas. E eu tenho que continuar o conteúdo, mas amanhã a gente revê de novo. Olha aqui, ó. Próximo. Próximo aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, agora eu vou recapitular aqui com vocês, tá certo? Se eu tenho assim, ó, 36 dividido por 2, um número decimal pelo número inteiro, eu tenho que fazer o quê? Com 2 aqui, completar com o quê? O que que eu tenho que fazer aqui com 2? Gente, o que que eu tenho que fazer aqui com 2? Botar uma vírgula e botar o zero. Tirar essa vírgula, coloco um 0 aqui. Porque agora eu tenho que ter a mesma quantidade de casas decimais. Completei com 0, tirei a vírgula. Mas se eu tiver assim, ó. Eu tenho uma casa decimal aqui. Eu tenho uma casa decimal aqui. E tenho 2 casas decimais aqui. Dá certo? Não. Eu tenho que fazer o quê? Colocar um 0 aqui, ó, para completar a mesma quantidade de casas decimais, ó. Agora eu tenho 2 casas decimais aqui e 2 casas decimais aqui. Agora eu posso tirar a minha vírgula, viu? Muito, muito puxado, viu? E a tendência é só puxar mais, tá certo? Ô, tia. Ei, tia. Oi. Se acontecer, né? Se tem o 3 sozinho mesmo. E no outro lado, divisor, tem assim, ó. 0, e tem 225. É o que acontece? Gente, aqui eu tenho quantas casas aqui? 3. Eu tenho que completar com quantas casas aqui? 3. Gente, agora eu posso tirar minha vírgula. É só acrescentar o 0, né, tia? Só acrescentar o 0, tá certo? Você tem que acrescentar o 0 pela quantidade de casas que estão pedindo. Se aqui eu tenho 3 casas decimais, aqui eu tenho que ter 3 casas decimais. Se aqui eu tenho 2 casas decimais, aqui eu tenho que ter 2 casas decimais, tá certo? É só isso, tá certo? Gente, coloquem aí na página 161, bem ligeirinho. 161 tem assim, ó, 35 dividido por 100. 35 é menor do que 100, né? Você vai fazer o quê? Multiplicar o 35 vezes 10, que dá 350. Você vai só dividir, só multiplicar o dividendo, tá certo? Até ele ficar maior do que o meu divisor. Mas se fosse assim, ó, 35 dividido por 1000, eu ia multiplicar o quê? 35 vezes o quê? Vezes o 1000. Vai ficar o quê? 3.500. Então, agora eu posso começar a minha divisão. Você vai dividir, dividendo aqui, ó. Uma pessoa tinha me perguntado isso, ó. 3 dividido por 10. Eu tenho que multiplicar o 3 por quanto? Para ser maior do que 10? Por 10, aí fica 30. 3 por 10, aí vai ficar 30. Se aqui fosse 100, eu tinha que multiplicar o 3 por quem? Por 100. Ó, 3 vezes 100. Vai ficar 300. Aí eu posso começar a minha divisão. E se fosse aqui 1000, e aqui, ó, e aqui 3, eu tinha que multiplicar o 3 vezes o 1000. Gente, só você acrescentar a quantidade de casas que tem aqui, você acrescentar a quantidade de casas que tem aqui também, tá certo? Isso aí ele manda você multiplicar, mas é só para você ter a noção de onde vem os zeros, tá certo? Se aqui tem 10 e aqui tem 30, você acrescenta um zero em dividendo. Se aqui tem 100 e aqui tem 3, você acrescenta 2 zeros. E se aqui tem 3 e aqui tem 3 zeros e aqui tem 1000, você acrescenta o quê? 3 zeros, tá certo? Tem aqui, ó, 3 vezes 10 fica o quê? 300, menor que 700, e 3 vezes 100, 3.500, tá certo?
Viu? Tá certo? Você vai multiplicando até o número ficar maior, tá bom? Multiplica por 10, multiplica por 100, multiplica por 1000, tá bom? Gente, atividade de casa, vocês vão fazer, deixa eu ver aqui. Pronto, dá para fazer. A página 162 e a 163. A 164 a tia vai fazer aqui com... Vocês revejam o vídeo, vocês olhem a explicação de novo, tá certo? E façam o que puder fazer, tá certo, tia? Já estou atrasada para a próxima aula. Beijo. Amanhã a gente revê tudo de novo, tá certo? Um beijo. Tchau, tia. Até amanhã. Beijo. Tchau,